Lá. estaremos lá um dia e aqui estamos. Muito bom, muito bom. Cara, antes da gente entrar assim propriamente ali no testemunho, nos dá um contexto aí um pouco da sua jornada, né? Onde você nasceu? Cara, eu nasci e cresci na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, região periférica ali. E contando um pouco da minha vida, desde sempre mesmo eu trabalhei com arte. A minha família é uma família Mesmo? de atores e atrizes. O meu pai ele tem DRT e ele tentou seguir uma carreira ali como ator para tentar Uhum. mudar a nossa realidade, né? Principalmente financeira ali na época, era muito difícil. E eu sou caçula, tenho duas irmãs mais velhas. E com meu pai ele tentou ali, mas não conseguiu fazer com que mudasse a nossa realidade. Quando nasceu a minha irmã Karine, que é a mais velha, ele tentou também. Ela ficou um tempo, fez alguns trabalhos, depois não quis seguir, não se sentia bem fazendo aquilo. E a minha outra irmã também, que é a Carol, também não seguiu carreira. E quando eu vim, meu pai logo cedo já fez um book de fotos, quando eu era bebê É mesmo. mesmo? Aí comecei a fazer aqueles comerciais de fralda, essas coisas. Uhum. E eu fui crescendo, naquela fase de aprender a falar, meu pai viu que eu tinha muita facilidade em decorar as coisas. Assim, cara, eu tô vendo que ele pega fácil, talvez tenha um futuro aqui. Ele tentava replicar esse sonho dele nos filhos, ele via um caminho de mudar essa realidade nossa. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos com 2 anos de idade. Participei do primeiro longa-metragem na época. Era um filme com Sandy Júnior. E aí eu fazia o 2 Júnior e anos, velho. criança, E aí eu fui crescendo nesse meio. Meu pai já me colocou no teatro. Então, desde criança, eu tinha um destaque nesse tipo de trabalho. Eu conseguia decorar textos maiores, mesmo sendo muito novo. E aí, com 5 anos de idade, eu fiz O Menino da Porteira. Que aí foi um filme conhecido nacionalmente, né, com o cantor Daniel, do sertanejo. E ali começou essa projeção de carreira. Fui crescendo e a música sempre acompanhou. Eu cresci na igreja, galera, muita gente não sabe, mas eu tinha a igreja apenas como uma rotina. Meus pais iam e eu sabia que domingo eu tinha 1 hora e meia que eu tinha que obedecer ali e ir pra igreja. Mas não prestava atenção, não tinha noção nenhuma do que era caminhar com Cristo. Fui crescendo e pulando um pouco. Em 2014 ali eu Mas os seus fiz... pais eram assim, bem. Meus pais serviam na Serviam igreja, aham. bem envolvidos mesmo. Sim. E aí, com o tempo, eles acabaram se esfriando também, com alguns acontecidos ali na igreja, enfim. Mas só uma pergunta ali, quando de criança, assim. Sempre tive curiosidade dessa questão da criança que é um ator, uma atriz. Pra você, assim, era uma parada meio diversão, assim? Como é que era pra você? Porque Cara, criança fazendo um trabalho. trabalhando, eu gostava muito. Eu Você sempre gostei gostava? muito de arte em Curtia? geral. Então, pra mim, era uma diversão e eu também gostava disso, né? Essa questão de ter um desafio de um texto Ah, grande. é? E eu vi que o pessoal gostava. Então, eu cresci Uhum. nesse meio. Era interessante pra mim. Você tinha um feedback também, assim, de tipo, Isso. ele é bom E eu e tal. nunca fui um bom aluno na escola, Ah, vamos dizer é? assim. Então, onde eu conseguia ter algum mérito, Entendi. era nisso, nas artes. E aí fui crescendo. Aí você falou com é, 14 anos, você tava falando, né? Isso, na verdade, ali acho que com 11 anos eu fui repórter mirim do CQC, lembra aquele É programa? mesmo? Entrevistava os políticos. E aí tive essa experiência como repórter. E aí fui Cara, vou visto. ter que voltar e revisitar algumas coisas. Isso é bom, isso é bom. E aí eles aproveitavam que eu era uma criança pra fazer perguntas que talvez os políticos não iam querer responder. Entendi. Era pego de surpresa, era uma criança do nada. Exatamente. E aí eu usava Poxa, eu disso. lembro, era você então. Era eu que fazia isso, usava um terninho ali. E depois recebi o convite pro teste de uma novela na Rede Globo. Fui pra lá e fiz Avenida Brasil. E aí foi uma novela de grande repercussão também. E em 2014, a gente tava falando, eu voltei pra São Paulo e entrei na Chiquititas, no SBT. Uhum. Fiz essa novela e foi onde eu comecei a ganhar os fãs, né? Na Sim. época ali, uma das novelas infantis mais assistidas. Foi. E aí o que acontece? Eu gostava muito de música, porém o que eu mais ouvia, até pela região que eu morava, era o funk. Aham. Cresci ouvindo isso, os nossos ídolos ali eram os MCs, porque a gente via 2 caminhos, né? A gente não tinha acesso a muitas coisas, então ou a gente virava um jogador de futebol pra ter tudo aquilo que a gente sempre sonhava, ou a gente virava um MC, né? A gente assistia os videoclipes, mansão, Aham. Os carro. correntes. E eu falava, pô, eu sempre gostei muito disso, eu quero ter essas coisas, quero sair daqui. Então eu via como uma possibilidade também de mudar essa realidade. Eu tinha facilidade em escrever música, então eu sempre escrevia os meus funks ali na época, letras. E quando chegou em 2014, eu vi que eu ganhei esses fãs, eu falei, opa, acho que eu posso tentar mostrar agora. Muita gente começou a me acompanhar. E
as pessoas até viam assim, acho que ele ganhou Você dinheiro tinha quantos sempre. anos ali nas Chiquititas? 14 anos, eu sou de 14 2000. anos. Aí fica fácil, hein? Fica fácil contar. E a galera tinha essa impressão que eu sempre ganhei muita grana, mas nesse mundo de atuação, uma criança não recebe tão bem. É uma ajuda de custo, é uma vitrine, né? Pra Entendi. gente. Então, ó, a gente vai ajudar aqui, você traz ele. A gente tá te divulgando. Quem sabe quando ele crescer, ele vai ter uma carreira de sucesso. Então era isso. O funk, eu já vi que tinha muita gente nova mudando essa realidade, ganhando dinheiro cedo. E eu, desde muito novo, tinha esse desejo por grana. Eu queria esse dinheiro, principalmente para poder comprar as coisas que eu queria, né? Coisas materiais, principalmente. E mudar a realidade da minha família. Às vezes a gente via minha mãe, muitas vezes, ali não tinha muito o que comer. Eu queria comprar uma geladeira, eu queria dar uma condição melhor. Então, comecei a lançar as músicas e começou a dar certo. Esses fãs que me acompanhavam, começou a crescer essa rede de fãs e as músicas começaram a dar certo. E eu entrei nesse universo do funk, em 2014. E assim que eu entrei, qual que era a estratégia? Eu preciso gravar com os MCs que são mais conhecidos para o mercado poder me enxergar, né? Fazer a collab ali, né? Exato, e esse era o meu foco. E quando eu chegava ali na roda dos MCs, eu não era muito bem aceito por não fazer o que eles faziam. Eu chegava e a gente até costuma brincar, assim, pra você ser MC, você precisa de 3 coisas ali, né? É como se você tivesse um kit, que é uma Juliette, né? O óculos da Oakley, Ok. um cordão de ouro, e você tem que fumar, né? Você tem que fumar maconha ali. Não que eles impõem isso, mas é cultural. Sim. E eu não fazia essas coisas, muito novo ali. Eu via que eu não tinha acesso com eles. Como eu não fazia essas coisas, eu meio que não tinha muito assunto, Não sabe? entrava Pra na roda, né? conversar. Igual na escola, você quer andar com o pessoal que é popular, você tem que fazer o que os populares fazem, né? Então, logo cedo eu já comecei a querer fazer o que eles faziam pra poder me enturmar. Então, algo que eu não gostava, comecei a me drogar, usar droga, comprava, só pra chegar e falar, ó, eu também uso, eu sou como vocês. E comecei a ser mais aceito. Consegui gravar as colaborações, e aquilo que era algo que eu me forçava a fazer, com o tempo foi virando rotina e virou dependência, né? Então, desde muito novo eu tive acesso a isso. E nesse universo do funk é visto como isso é muito normal, né, entre a galera. Então não tem um peso. A gente se vê como uma rotina. Vou acordar, vou me drogar, vou fazer minha música. E esse é o meu lifestyle. Comecei a crescer nisso até que em 2018 eu estourei a primeira música, o primeiro hit que a gente fala. E foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, né? Que mudou a minha situação. Os shows começaram a valer de 40, 50 mil reais. E a gente fazia muito show. No funk, como é uma coisa mais rápida, muitas vezes não tem banda, aí eu, o DJ, a gente já teve mês de fazer 60 shows no mês. Uau, como? E a 2 gente no sobe dia? meia... Não, a gente já fez 7 em um dia, foi o máximo. E era aquilo, meia hora sobe ali, canta e vai pro próximo. E eu comecei a viver aquela vida do popstar, né? Caramba, agora eu posso comprar tudo que eu sempre quis. E eu entrei num ciclo onde eu ganhava muito dinheiro, então, na minha cabeça, que nunca teve acesso àquilo, nunca ia acabar. Então, ganhei 50 mil do show hoje. Hoje mesmo eu gasto esses 50 mil, porque amanhã tem mais 50 e por aí vai. E eu comecei a fazer isso. E em 2019, no ano seguinte, recebi o convite ali pro teste pra série Sintonia, que é a série que eu participei na Netflix. E eu não tava muito focado em atuação, mas eu cheguei lá, vi que a série ia falar sobre funk, crime e igreja. 3 coisas que eu tinha vivenciado de perto. Falei, pô, vamos me dedicar aqui. Eu já tava ali tendo uma vida como MC e favoreceu pro personagem do MC na série. E aí eu passei no teste. E quando lançou, a gente ganhou como série brasileira mais assistida do mundo. E aí aquele sucesso, o valor do show dobrou. Então, o que era 50 era 100 mil, shows de prefeitura. E ali eu comecei a perceber uma coisa um pouco estranha pra mim. Porque todos os trabalhos que eu tinha participado desde muito novo, eles tinham grande notoriedade, assim. Um exemplo, eu fiz O Menino da Porteira, aí um dos filmes nacionais mais assistidos. Chiquititas, novela infantil mais assistida. E comecei a perceber isso, sabe? Avenida Brasil, a novela de maior audiência de todos os tempos. Foi, né? Aí quando eu fiz a Sintonia na Netflix, série brasileira mais assistida do mundo. Eu falei, não tá muito normal, sabe? Todo trabalho que eu faço, muitas pessoas começam a me acompanhar. E eu não via muito sentido pra isso, mas eu tava levando aquela vida como um famoso, um popstar. E um dos meus sonhos era mudar pra Alphaville, porque eu via aquelas casas nos videoclipes. Então era a nossa meta de vida, sair da periferia e morar nesse lugar. E eu mudei pra Alphaville depois de um tempo, ali no funk. E foi quando eu comecei a frequentar uma barbearia. E eu chegava nessa barbearia sempre chapado, drogado, contando as besteiras, as coisas que rolavam nos bastidores do funk. Mudei já com a minha esposa ali pra Alphaville. E nessa barbearia tinha um homem, um rapaz, que era o dono da barbearia, ele não era nem barbeiro.
que toda vez que eu trazia algum problema, ele contava, esse rapaz me respondia com a palavra. Ele chegava e falava, cara, na palavra diz isso, isso, isso. E aquilo fazia sentido pra mim. Eu não tava caminhando com Deus, mas tudo que eu ouvia que tava na palavra, eu tinha um temor, né? Ok. E eu sempre comento que quando a gente é uma grande figura, assim, um popstar, um famoso, o nosso ciclo de amizade concorda com tudo que a gente faz. Então, né? eles sempre respondem o que eu quero ouvir. Doideira isso, né? E quando eu tava indo nessa barbearia, aquele rapaz, o Sam, ele me respondia o que eu precisava ouvir, não o que eu queria. Falando realmente o que eu preciso ouvir, sabe? Fazia sentido. E não entendia que eu tava sendo ministrado ali por aquelas palavras. Até que a gente virou muito amigo. E uma vez ele foi usado por Deus para falar comigo, me entregar algo justamente sobre algo que eu tava vivendo, né? Me entregou ali uma palavra falando, olha, isso que tá acontecendo na sua vida é por causa disso, faz sentido para você, né? Tô sentindo te falar. E era exatamente a resposta que eu precisava naquele momento. E essa amizade foi crescendo, eu convidei ele pra minha casa. E quando ele foi lá, eu perguntei, falei, Sam, como que você sabe tanto da palavra assim, né? Curioso mesmo pra entender. E ele revelou que era pastor. Ele falou, Então, cara, até ali você não sabia? não, eu não sabia. Ele falou, eu sou pastor. E aí eu lembro de ficar muito envergonhado, porque eu lembrei como eu chegava naquela barbearia, né? As coisas que eu Que as coisas que falava, você falava. sempre drogado. Falei, caramba, por que você não me avisou antes, né? E ele falou, olha, diversas vezes eu quis te falar, mas o Espírito Santo me conduziu a te ministrar aos poucos, senão você ia correr daqui. E provavelmente eu ia correr. Eu falava que eu não gostava muito de ouvir isso. Eu não, na verdade, como esfriou, eu nem tinha um contato com Jesus quando eu ia pra igreja, por ser criança, então eu nunca acreditei de fato na igreja, em Jesus. E ele falou aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei envergonhado, eu queria um carinho muito grande, que eu falei, pô, eu chegava aqui drogado, todo tatuado, tinha tudo pra uma pessoa me julgar, né? A imagem que eu tinha. E o cara falou de Jesus pra mim. Então, na minha cabeça começou a formar uma imagem de uma possibilidade de tudo isso ser verdade. Esse Deus que eles tanto falam, Jesus, por que ele tá fazendo isso? Qual o motivo, né? E lembrei de um amigo meu da infância, ele chama Leonardo, cresceu ali na Brasilândia comigo, que ele é filho de pastor. E aqui a importância da gente caminhar com homens de Deus. Durante a minha vida foi uma das amizades que eu mantive, e ele sempre me falou, cara, você tá ganhando muito dinheiro, tá vivendo um momento muito legal, por que você não tira um tempo pra Deus? Faz uma célula na sua casa, um culto no lar. E eu falava que não tinha tempo pra isso, dava qualquer desculpa. E depois dessa experiência, eu lembrei dele e liguei pra ele pra gente tentar fazer essa célula que ele tanto pedia. E olha como são as coisas de Deus. Ao mesmo tempo que eu tava sendo ministrado nessa barbearia, o Espírito Santo começou a tratar a minha esposa em casa, sem ela saber o que era isso. Mas, E ela tinha tido algum background, alguma coisa assim, igual você cara, teve? ela vem de uma família católica, mas muito mais um lance cultural mesmo do que uma entrega ali. Legal. E eu lembro de começar a chegar em casa e ela falou pra mim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa, nossa filha vai nascer, eu não quero que ela cresça venda essas Ela coisas. tava grávida? Tava grávida. E ela falou, tem alguma coisa em mim que me incomoda, eu não sei dizer o que é, mas eu não quero. E a gente não tinha noção E nenhuma. antes pra ela era de boa e tal? Fazia parte da minha vida toda ali, desde os 14 anos. Eu falei, não, tudo bem. Eu cheguei a propor um acordo, né? Falei, vamos fazer o seguinte, na rua eu faço o que eu quiser, até porque eu não conseguia ficar sem aquilo, eu era totalmente dependente. E em casa, em respeito a você, eu fico sem. Mas quando a gente coloca isso no centro, né, vamos supor, quando a gente tem essa dependência, a gente muda tudo pra poder satisfazer nosso desejo. Então eu comecei a ficar mais na rua, já que na rua eu podia fazer isso. E eu lembro muitas vezes ela ligando, você já tá voltando, e eu falava que tava em estúdio, eu tava na porta do condomínio, fumando, tipo, no carro, antes de chegar em casa. E isso foi estreitando, passou um tempo, ela falou, olha, eu não quero mais que você faça isso nem na rua. Não sei explicar o porquê, mas eu tô incomodada, não quero isso, esse cheiro tá me dando nojo. E tudo bem, e com o tempo a gente foi parando com essas coisas, até que eu liguei para aquele meu amigo Léo, falei, cara, vamos fazer essa célula em casa, eu não entendia nem muito como funcionava isso, mas vamos fazer, sabe? Parecia que tinha algo me encaminhando para isso que eu tô vivendo hoje.